Olá pessoal, boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Começando a aparecer um pessoal aqui. Acho que nós temos ainda alguns segundinhos antes de começar. Boa noite. Só lembrando para vocês pegarem um copinho d'água, deixar aqui próximo, porque a gente sempre pede para fluidificar a água. Boa noite. E também ter o Evangelho em mãos para quem quiser fazer a leitura junto. Boa noite, pessoal. Bom, vamos iniciar então, gente. Vamos fazer uma preparação aqui. Vamos fechando nossos olhos, encontrando uma posição confortável na cadeira. Vamos elevando os nossos pensamentos para a espiritualidade maior. E vamos iniciar saudando os nossos mentores, esses amigos que nos acompanham durante toda a nossa jornada. Vamos saudar também Dona Norma José de Arimateia, fundadora e guia espiritual do Grupo Socorrista Seara da Paz. Vamos saudando as equipes de higienização e de limpeza, que sempre proporcionam um ambiente tranquilo para que o nosso evangelho ocorra sem interferências. Vamos saudando as equipes de ensino e do evangelho que sempre estão presentes na leitura e no estudo do evangelho. Vamos saudando também as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, enfermeiros e médicos do espaço, que fluidificam a nossa água, colocam ali o remedinho necessário para cada um. Vamos saudando Ismael, guia e protetor do Brasil, todas as fraternidades que estão presentes, e vamos formando uma cúpula protetora, que vai nos proteger durante todo esse estudo. Vamos saudando também nossa mãezinha Maria, essa mãe querida que nos acolhe em seu colo de mãe e nos cobre com seu manto azul. Vamos saudando nosso irmão maior Jesus e juntamente com eles vamos nos aproximando de Deus, Criador da vida, e vamos pedindo licença para iniciar o estudo do Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, salve Cristo Jesus. Boa noite, pessoal. O capítulo de hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo ele é bem extenso, ele abrange os tópicos: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, instruções dos espíritos, perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, notar suas imperfeições e divulgar o mal alheio? Eu separei 2 tópicos aqui para a gente conversar hoje, que é a parte, essa questão aqui do se é permitido repreender os outros e perdão das ofensas. Então eu vou começar aqui com esse é permitido repreender os outros.
Esse tópico ele tem 3 perguntas. A primeira é: ninguém sendo perfeito, não se negue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Aí aqui vem a resposta. Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecermos. Aí tem uma outra questão aqui. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com o sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta, mas dá-se inteiramente o contrário, quando lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? E aí a última diz assim, pergunta assim: há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há mais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar os outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias desmascarar, a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Aqui nessa parte do se é permitido ou não repreender os outros, reparar no defeito alheio, aquela coisa, são colocadas 3 questões e o que é interessante é que a resposta sempre acaba tendo o mesmo significado, né? É sempre bom a gente pensar qual motivo te levou a fazer isso? Isso vai ajudar alguém? Isso tem algum benefício coletivo? Igual ele mostra aqui nessa última pergunta, né? Se o defeito da pessoa prejudica somente a ela, por que apontar o dedo e falar alguma coisa? Agora, se está prejudicando um grupo, né? Como que a gente vai tratar desse assunto? E isso é uma coisa que a gente vê muito. A gente vê muito no cenário político, as corrupções que afetam uma população inteira. A gente pode até trazer mais para perto. Vamos supor em uma casa, quando tem alguém que tem algum vício, vamos supor um alcoólatra, que desestabiliza a família toda. Isso é um defeito que pode ser apontado e pode ser corrigido pelas pessoas que estão em volta, porque está afetando a vida daquela família toda. Agora, se é uma coisa que é só para falar por falar, né? Não vai mudar nada, não vai ajudar em nada, não vai ajudar ninguém, qual que é a vantagem de fazer disso, né? Tanto é que ele aqui fala muito dessa maledicência, porque a gente volta naquela velha história, e também tem um tópico aqui nesse evangelho que fala disso, que é muito mais fácil a gente olhar o cisco no olho do outro do que enxergar um graveto no nosso olho, né? Porque parece que o defeito é sempre no próximo, nunca é na gente. E é muito difícil a gente reparar no que nós precisamos corrigir. Então é muito fácil olhar pro nosso irmão, apontar o dedo e falar, ó, você tá errado aqui, você tem que fazer tal coisa, você tem que melhorar tal coisa. Mas e pra gente? Quando que a gente vai olhar
para o nosso íntimo e realmente mudar o que precisa ser mudado, né? Todos nós estamos aqui encarnados, reencarnados neste planeta, é porque todos nós temos coisas para melhorar. Se nós fôssemos bonzinhos, espíritos super evoluídos, nós não estaríamos aqui. Ninguém é ruim de tudo e ninguém é bom de tudo, né? Então nós estamos ali naquele meio a meio ainda. Então a gente precisa sim trabalhar a nossa reforma íntima, a gente precisa olhar para nossa verdade, né? E o que torna muito difícil a gente melhorar, a gente olhar pra gente é o quê? São esses defeitos muito grandes que nós possuímos ainda, principalmente orgulho e vaidade, que eles estão ainda muito enraizados na gente aqui, nós que estamos encarnados nesse planeta. Então é por isso que é muito mais fácil a gente apontar e falar do que corrigir o nosso. Além do mais, que isso traz até uma satisfação e um sentimento de superioridade, né? Você olhar e falar, nossa, tá errado, não é assim que faz, poderia ser diferente, poderia ser melhor. Só que quando a gente faz isso, nós estamos sendo errados, porque nós estamos julgando, né? E a gente esquece da lição máxima, tipo, não julgueis para não ser desjulgados, né? A gente esquece muito disso. Então, antes de criticar alguém, de falar alguma coisa, vamos pensar na função dessa ação. Isso vai contribuir para alguma melhora? Ou isso vai ser apenas para denegrir o próximo? Né? Ali naquelas questões tem até um tópico que ele fala assim: quando a gente repara com o intuito de nos melhorar, isso até que é legal, porque é um estudo, né? Não tem como a gente achar que só existe bondade, todo mundo é lindo, maravilhoso, bonzinho. Não, a gente não pode viver nessa ilusão. Então, quando a gente repara, né, nessas coisas que acontecem, a gente pode utilizar isso sim como estudo, não reparar com julgamento, reparar com benevolência, com amor e utilizar isso como estudo para melhorar na gente. Porque se a gente repara, mesmo que a gente não fale nada, mas a gente começa a ter aquele monte de pensamento ruim, nós já estamos emanando energias ruins para o nosso irmão. E isso também vai voltar pra gente. Então, prestem atenção no sentimento que vocês têm na hora de fazer isso, na hora que vocês estão reparando nisso. Se isso traz um incômodo, se isso traz uma angústia, uma raiva, ou se é apenas um olhar benevolente com um olhar de estudo para se melhorar, né? Porque nós estamos aqui para quê? De novo, a gente sempre entra na mesma história, que nós estamos aqui para evoluir juntos, né? E nós estamos aqui para evoluir juntos como irmãos, como iguais. E um dia a gente vai entender isso, mas por enquanto ainda é difícil. Então a gente segue tentando, né? E eu acho que essa questão do julgamento, ela é uma das mais difíceis, porque é muito automático você olhar e já criticar, né? É difícil a gente ter um olhar assim neutro para as coisas. E isso é em tudo, assim. A gente chega, uma pessoa tá organizando alguma coisa, a gente fala assim, mas ficaria melhor assim. Isso é um exemplo simples. Então sempre tem uma crítica, nunca tem um elogio, um agradecimento, né? Um olhar benevolente, um olhar amoroso. Então talvez seria melhor segurar um pouco, né? Segurar a boca mesmo na hora de falar. E pensar, vale a pena, não vale, vai ajudar, não vai? Porque qual que é a vantagem de falar uma coisa que só vai deixar o outro chateado e não tem nenhuma ajuda para sair daquela situação? Vem só uma crítica, né? Então é melhor a gente não falar nada mesmo e prestar atenção se essa coisa que incomoda tanto de ver, não tem também na gente. Porque muitas vezes a gente se incomoda tanto com o outro, com uma atitude que nós fazemos o tempo inteiro. E a gente nem percebe, né? Deixa eu ler agora um pedacinho do perdão das ofensas. Eu vou ler a parte de Paulo. Vou ler alguns trechinhos aqui, ó. Então, perdão das ofensas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis,
Se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Há duas maneiras bem diferentes de perdoar: ao perdão dos lábios e ao perdão do coração. E aqui o finalzinho que diz assim: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais do que pelas palavras, né? Quando a gente não perdoa, né? Nós que somos os maiores prejudicados. Quando a gente não perdoa, quando a gente se ofende com as coisas. Quem carrega o rancor, quem carrega a mágoa, é sempre quem se machuca. Muitas vezes a pessoa que nos ofendeu, ela nem lembra da gente. Às vezes ela nem percebe que nos ofendeu. Às vezes falou por falar, aquele negócio, falar sem pensar e nem percebe que ofendeu. E a gente fica ali carregando aquela pessoa no nosso pensamento dia após dia, fica carregando aquele rancor no nosso coração o tempo todo. E isso pode até chegar a adoecer o nosso corpo. Então tem pessoas que sentem dor de cabeça, de raiva, dor de estômago e ficam ruminando aquela raiva o tempo inteiro, enquanto o outro nem lembra da discussão, da situação que passou. E o perdoar ele é difícil, por quê? Porque nós ainda somos muito imaturos. E a gente se ofende com muita facilidade, então isso torna difícil. Então a nossa falta de maturidade espiritual faz com que a gente se ofenda com facilidade e não consiga perdoar. Um exemplo simples, assim, seria imaginando uma situação com uma criança. Imagina quando a gente chama a atenção de uma criança e ela fica com raiva porque ela não queria parar de fazer o que ela está fazendo ou ela não queria ser contrariada. Essa é a forma que os espíritos mais evoluídos olham pra gente. Então, quando a gente se ofende com facilidade, eles olham com amor e com benevolência porque eles sabem que nós ainda estamos no início da nossa jornada evolutiva. E que, infelizmente, a gente vai se machucar muito até aprender a perdoar as pessoas de coração, né? Então, a gente ainda se ofende com qualquer coisa. E, na verdade, quando a gente aprende a olhar esse próximo com esse amor, com essa benevolência, essas coisas passam. Porque a gente não leva pro lado pessoal. Porque se nós temos segurança do que nós somos, do que nós fazemos, do que nós queremos, o que o outro diz não importa. A opinião do outro não importa. O que importa é o caminho que a gente escolhe seguir. Então, se nós estamos caminhando no caminho do bem, seguindo os ensinamentos que Jesus deixou pra gente, seguindo esses ensinamentos do Evangelho, quando alguém vem e fala alguma coisa, isso não vai ter tanta importância na nossa vida, né? E o que vale muito mais são as nossas atitudes do que o que os outros falam. Então, o ideal é que a gente seja aquela pessoa que quando alguém inventar alguma coisa ou falar alguma coisa, as pessoas que vão estar em volta vão falar: não, impossível que tal pessoa fez isso, eu não acredito nisso. Porque a atitude que a pessoa tem não condiz com a fala do outro, né? E a gente ainda tem esse negócio, né, de se preocupar muito com a opinião do outro, com a imagem que a gente passa, sendo que, gente, para a espiritualidade nós somos transparentes. Não tem isso que nós temos aqui nesse planeta, né? A opinião que o outro tem a nosso respeito não importa. Importa as nossas atitudes, as nossas ações. Então, esse jeito que a gente tem de se ofender com qualquer coisa, né? Sempre ficar melindrado, chateado. Por que isso, né? Sendo que a nossa passagem aqui nesse planeta ela é tão rápida, ela é tão curta. Em vez da gente se preocupar mais em trabalhar no bem, em fazer o bem para quem está à nossa volta, em nos melhorar, a gente fica mais preocupado com a imagem que a gente passa, a nossa imagem terrena que a gente passa aqui e está sempre se ofendendo com tudo, né? Eu sei que é difícil, não é fácil isso, porque muitas vezes a gente ouve coisas que machucam e machucam por conta dessa nossa falta de maturidade ainda. A gente ainda precisa de muitas reencarnações para a gente conseguir se livrar disso. Mas é legal entender o racional
desses sentimentos, para que uma hora o nosso emocional acolha esse racional e a gente consiga entender de verdade o que acontece aqui, né? O porquê dessa ofensa, o porquê de não conseguir perdoar, o porquê de ficar levando adiante, sendo que nós temos esse conhecimento de que essa passagem aqui ela é muito rápida, que a vida continua, então a gente continua evoluindo quando a gente sai daqui. Por que levar adiante esses rancores? Sendo que a gente sabe que não vai levar nada e uma hora a gente vai ter que desatar esse nó. Eu trouxe uma historinha aqui. Eu acho que eu já falei essa historinha aqui em algum dos evangelhos, mas eu vou falar ela de novo porque eu acho ela bem interessante. Uma historinha infantil. Maria chegou da escola muito irritada. Seu pai logo foi perguntar o que aconteceu e ela disse: "Estou com muita raiva do João. Eu caí na escola e ele ficou rindo de mim, me senti muito envergonhada." O pai, tentando acalmar, falou: "Está tudo bem, talvez ele não fez por mal. Deixe isso pra lá." Mas Maria respondeu: "Não vou deixar, estou com muita raiva. Amanhã vou fazer ele cair e vou rir da cara dele." O pai de Maria saiu do quarto e voltou minutos depois e falou: "Maria, por favor, venha até o quintal." Chegando lá, havia um saco de carvão e uma camiseta branca que estava pendurada a uma distância de 1,5 m mais ou menos. Então o pai falou: "Imagine que aquela camisa é o João. Pegue os carvões e jogue nele até você achar que é suficiente, até a sua raiva passar." E Maria começou a jogar. Jogava com muita raiva, pegava o carvão, mas o carvão ele é leve. Então, como a camiseta estava um pouquinho longe, não era todos os carvões que chegavam até a camiseta. Quando ela se cansou, ela chamou o pai. O pai a levou em frente a um espelho. Ela se assustou quando se viu. Ela estava toda suja de carvão. Não dava pra ver nada dela. Ela estava todinha cheia de carvão. Já a camiseta, ela estava apenas com algumas manchinhas, porque algumas pedras de carvão que atingiram ela só. Então o pai falou: "Está vendo, Maria? Quando guardamos rancor, quando queremos nos vingar, nós que somos os maiores prejudicados. Não gaste sua energia com isso. Perdoe e seja feliz." Não é o que acontece? Quando a gente está com raiva, quem que fica com aquele pensamento que não sai da cabeça o tempo inteiro? Somos nós. Quem que fica com dor de estômago? Somos nós. Quem que perde o sono? Somos nós. Muitas vezes a pessoa nem sabe do que aconteceu. E além disso, a gente está emanando uma vibração tão pesada que isso prejudica mais ainda a gente, né? Então vamos lembrar, quando a gente estiver com muita raiva de alguém, vamos lembrar que a nossa vida é muito passageira. Muito passageira, e a morte ela é uma ilusão, porque nós temos a morte física, mas não existe a morte espiritual. Então a gente continua carregando isso e a gente continua levando até a gente conseguir dissolver tudo que a gente sente, né? Então vamos lembrar que a vida continua, que nós estamos numa jornada evolutiva, porque aí esse rancor não vai fazer sentido. Então é isso, gente. Vamos então agora fazer uma vibração, aproveitar essa energia que nós temos aqui do Evangelho no Lar, e vamos novamente elevando o nosso pensamento, serenando nossa mente, e vamos mentalizar uma luz rosa saindo do nosso cardíaco, e vamos direcionar essa luz para o alto, onde a espiritualidade maior irá utilizá-la nos lugares onde são mais necessários. Vamos mentalizar o nosso planeta todinho sendo envolvido por essa luz. E agora vamos direcionando essa luz para os países que estão em conflito. Vamos mandando um pouco dessa luz para os hospitais, para todos os profissionais da área da saúde. Vamos direcionando também para os asilos, para os orfanatos, para as pessoas que estão em abandono, em situação de rua, para as pessoas que estão passando fome, para as pessoas que têm problemas emocionais, para as pessoas que estão com problemas financeiros, que estão desempregadas. Vamos agora mentalizando a nossa caixinha de vibrações, com todos os nomes que foram colocados nas redes sociais, lá na Seara da Paz, que foram enviados por WhatsApp.
E vamos mentalizar uma chuva de luz caindo sobre todos esses nomes. E que cada pessoa ali que precisa de ajuda sinta um pouco de esperança, um pouco de conforto. E que tenha fé. Agora, vamos trazendo essa luz para mais perto. Vamos levando essa luz para os nossos ambientes de trabalho. Vamos trazendo para as nossas casas. Essa luz vai entrando e vai passando por todos os cômodos e vai limpando toda a negatividade. Vai deixando tudo limpo, iluminado, tudo protegido. Vai formando uma cúpula protetora nos nossos lares. E agora vamos pedindo licença e vamos trazendo essa luz até nós. E vamos vibrar por nós mesmos. Lembrando que cada um receberá de acordo com a sua necessidade. E que se faça sempre a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus, salve Cristo Jesus. E vamos nos despedindo do Evangelho no Lar de hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reencarnados, batalhando pela nossa melhor evolutiva, pela nossa caminhada evolutiva. Que a gente consiga aproveitar essa reencarnação para melhorar os nossos defeitos, que a gente olhe menos para o próximo e olhe mais para a gente, e que a gente possa ter forças para trabalhar na nossa reforma íntima e fazer o bem sempre que necessário, sempre que possível. Lembrando que estamos todos aqui para evoluir juntos. Vamos agradecendo a Jesus, esse nosso irmão que nos acompanha na nossa caminhada, a nossa mãezinha Maria, que sempre nos acolhe em seu colo de mãe, a Ismael por toda a proteção dada, a todas as fraternidades que estavam aqui presentes, as equipes de ensino do Evangelho. Vamos agradecendo as equipes do Dr. Bezerra de Menezes e agradecendo o remedinho que foi colocado na água de cada um aqui hoje. Vamos agradecendo as equipes de higienização e de limpeza, a Dona Norma José de Arimateia e aos nossos mentores, que nunca nos abandonam, estão sempre ao nosso lado, dispostos a nos auxiliar no momento mais necessário. E vamos encerrar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, salve Cristo Jesus. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Até mais.